para dar continuidade ao trabalho com o gênero dramático, ou texto teatral, eu trouxe para vocês inúmeras imagens que nos remetem ao teatro. Vocês podem ver aí pessoas mascaradas, pessoas maquiadas, adultos, crianças e as famosas máscaras, que se eu for colocar teatro em uma imagem, eu encontrarei essas máscaras. Os textos teatrais são textos produzidos para serem encenados, apresentados, dramatizados. Essa é a principal função do texto teatral. Lembrando também que ela tem uma importante função social. Por quê? Porque a peça teatral, o texto teatral, ele conscientiza as pessoas, ele coloca a pessoa para pensar, para filosofar a respeito de alguma questão social. E essa modalidade surgiu na antiguidade, lá na Grécia Antiga, como vocês podem ver nessas imagens. Nós temos um dos primeiros teatros do mundo na Grécia Antiga, Mileto, e nós temos também o Coliseu, que é famosíssimo, que é uma das atrações turísticas mais visitadas do mundo na atualidade, que fica em Roma. O Coliseu, para que vocês tenham uma ideia, na época da sua construção, demorou em torno de 10 anos para ser construído, começou a ser construído no ano 70 depois de Cristo. Ele recebia uma média de público de 50 a 85 mil pessoas por espetáculo. Nós temos aí o Coliseu com a foto externa, uma foto de fora, e o Coliseu com a foto interna, uma foto de dentro. Por que elas estão deterioradas? Porque são séculos e séculos de construção, e a ação do tempo os levou a isso. O texto teatral, ele pertence ao gênero narrativo, por apresentar os elementos básicos da narração. Tem personagem, tem tempo, tem espaço, tem enredo. E o texto teatral, ele pode ser dividido em cenas, em atos. E aí, no decorrer das cenas, dos atos, vão acontecer ações, vão acontecer mudanças de cenário, e aí é que entram os elementos da narrativa. E um ponto crucial do texto teatral que não pode faltar é a rubrica, a famosa rubrica. O que é que vem a ser a rubrica? A rubrica, ela aparece no texto, ela está no texto, mas não é para ser encenada. Elas são indicações de como atores, de como o diretor vão se portar, como eles vão agir em cena. Entra gritando, entra cabisbaixo, entra triste, e geralmente a rubrica ela vai aparecer destacada, em itálico. Os gêneros do texto teatral mais conhecidos é a tragédia, a comédia e a tragicomédia. Tragédia, o que vem a ser tragédia? É algo que vai ter um desfecho trágico, como o próprio nome está dizendo. Comédia vai nos fazer rir, vai promover o cômico na plateia. E a tragicomédia é a junção dos dois, da tragédia e da comédia. A linguagem teatral ela é muito expressiva, ela é muito dinâmica, ela é muito corporal. O corpo fala por si, a expressão facial fala por si. E uma curiosidade, os autores, os escritores de teatro, eles gostam de prender a atenção do leitor, ou melhor, do espectador, apresentando um conflito esse que vai se resolvendo, que vai se dissipando no decorrer do ato, da cena em si. Os textos teatrais, eles têm subgêneros, que são autos e farsas. O que é um auto? O auto é um texto que tem um caráter moralizante. O assunto vai desde o religioso ao profano, desde o cômico ao trágico. É um texto curto e tem um caráter de diversão, de comicidade. Posso dar um exemplo. O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, que provavelmente todos vocês já assistiram. O que vem a ser o Alto da Compadecida? É um texto em que o autor nos mostra as mazelas, os problemas dentro da Igreja Católica, por exemplo, o padre que vende o enterro da cachorra, o bispo que aceita essa venda em troco de dinheiro, enfim. Já a farsa é uma crítica a um costume social. Como assim? Vai utilizar personagens excêntricos, caricaturas, para dar um puxão de orelha a uma mazela da sociedade.
a um comportamento de um determinado professor, de um determinado advogado, de um determinado médico, ou seja, é uma crítica a diversos aspectos da sociedade. E então vamos às características do texto teatral. O texto teatral é um texto escrito para ser encenado. Possui um gênero narrativo. Tem o diálogo entre os personagens através do discurso direto. Os atores, a plateia, o palco, cenário, figurino, sonoplastia sempre fazem parte do texto teatral. A linguagem, além de corporal, é gestual, através de gestos, e possui a ausência do narrador, ou seja, os personagens em si vão fazer o papel do narrador, dispensa a presença do narrador. E para exemplificar o assunto, nós vamos ver um trecho da peça Édipo Rei, em que Édipo descobre que havia sido dado ainda bebê para outra família. Por meio dessa revelação, ele descobre também que matou seu pai biológico sem o saber, além de ter se casado com a sua mãe, também sem saber que era sua progenitora. Diziam ser filho do rei. Foi ela quem te entregou a criança? Foi ela, senhor. Com que intenção? Para que eu a matasse. Uma mãe? Mulher desgraçada. Ela tinha medo de um oráculo dos deuses. O que ele anunciava? Que essa criança um dia mataria o seu pai. Mas por que tu a entregastes a esse homem? Tive piedade dela, mestre. Acreditei que ele a levaria ao país de onde vinha. Ele te salvou a vida, mas para os piores males. Se és realmente aquele de quem ele fala, saibas que nasceste marcado pela infelicidade. Oh, ai de mim! Então no final tudo seria verdade. Ah, luz do dia, que eu te veja aqui pela última vez, já que hoje me revela o filho de quem não devia nascer, o esposo de quem não devia ser, o assassino de quem não deveria matar.